e para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Will Soares e vamos começar mais uma aula de ciências do nono ano. Então, na verdade, essa aula é uma introdução, tá? A gente vai falar sobre a questão dos seres vivos, a questão das espécies, a questão de luta pela sobrevivência. E eu quero mostrar essa imagem aqui, ó, vocês estão vendo aqui no início, né? Só lembrando que o nosso projeto é Escola em Minha Casa, projeto de vidas, e é importante também destacar outro ponto, antes de fato introduzir, a questão do nosso livro. Nosso livro didático tem que estar sempre aí à mesa, como um material de apoio para a gente continuar o nosso aprendizado. Observem só, essa imagem, eu vou aumentar ela um pouco aqui para vocês observarem melhor. Ó, aqui, vou deixar aqui, mais ou menos aqui assim. Aqui. Tá, o que vocês veem aí? Vocês conseguem ver alguma vida? Ah, mas é uma imagem, tudo bem. Mas o que vocês observam nessa imagem são conchas, né? Então, cada concha dessa aí, deixa eu mostrar aqui, ó. Você tem aqui, ó. Já deve ter visto em algum local. Tô só demarcando algumas aqui, ó. Vocês conhecem, né? Devem conhecer. Então, cada concha vazia que você já viu, que você já encontrou na praia ou em algum local, já abrigou algum dia um animal. Verdade. E qual o nome desse animal? A gente conhece como molúsculo. Vou colocar bem aqui embaixo, tá? Aqui, ó, molusco. Forma reduzida, né? Molusco. Bem, então é interessante observar que esses animais, né, quando você pega uma conchinha dessa aí, que ela já não está mais com esse animal dentro dela, quer dizer que esse animal ele já se foi, né? Ou seja, ele mudou de casa, ele foi embora. Não, não é bem assim. Observem só, os mariscos, ostras, também conhecemos também as vieiras, mexilhões, etc, né? Lesmas também são molúsculos, tá? É bom lembrar disso. Então, a concha desses animais, que é o que a gente está vendo aqui na imagem, é chamada de exoesqueletos, né? Vou botar aqui, ó. Exos, aqui, botar no plural, exoesqueletos, também chamado de exoesqueleto, é o mesmo sentido. Observem só, essa estrutura ela fica por fora do animal. Então nós enquanto seres humanos, né, a gente tem em geral os mamíferos, né, você tem o nosso esqueleto. O esqueleto ele é interno, né? Por quê? Se nós não tivéssemos o esqueleto, como é que seria? A gente seria uma quantidade de massa, né, massa muscular, carne, gordura, pele, e não teria estrutura. A gente não teria como a gente ficar em pé, como andar, como sentar. Tanto é quando você quebra um osso, uma perna, um braço, você não consegue movimentar por um bom tempo, até que haja uma recuperação. Então, o exoesqueleto ele fica na parte externa, né, desses animais que a gente está mostrando aqui na tela para vocês. Então, é importante que esse exoesqueleto ele protege. Então ele protege o que? Os corpos moles, né? Observa que se você pegar uma lesma, né? Você já observou como é que é uma lesma? Não é toda mole. Você já viu por exemplo, uma ostra, também como é que é? Então é mais ou menos assim. Só que esse exoesqueleto ele protege também, né? Então é importante destacar, eu quero que vocês peguem o livro de vocês na página 49, tá? Para quem tá, eu vou fazer a pergunta aqui, vou botar bem aqui no cantinho aqui, ó. Página 49.
do livro de ciências do 9º ano, tá? 9º ano. Bem na capa você vai encontrar, logo de frente, uma imagem parecida com essa aqui, bem parecida, tá? E 3 perguntas que eu quero destacar agora com vocês. Essas 3 perguntas. Quais são elas? Observe, você pode ler a pergunta no livro e também vai ouvir agora, tá? Acompanha comigo. Primeira pergunta. Na sua opinião, conchas diferentes representam espécies, não é isso? De molúsculos diferentes? Vocês acham isso? Será? Acham isso? Então observem só. A pergunta. Na sua opinião, conchas diferentes representam espécies de molúsculos diferentes, certo? Vocês conseguem verificar isso? Observem só, pensem aí. Então, pensaram? Segunda pergunta. Estima-se que existam cerca de 50 mil espécies de moluscos na Terra. Importante essa informação. Como você acha que essas diferentes espécies surgiram? Esta é a segunda pergunta. Acompanhe no livro. Para quem está sem um livro, vai anotando a pergunta. Tá? Terceira e última pergunta. Em relação aos humanos, você acha que sempre existiu apenas uma espécie do gênero humano na Terra? Isso é importante, tá, pessoal? A gente está introduzindo um capítulo, né, um capítulo do livro que fala sobre a questão de diferentes espécies, origem das espécies. Então é importante a gente compreender isso. É importante estar com a mente aberta para isso, né? Então, dadas essas perguntas, eu quero que vocês pensem um pouco, tentem responder as perguntas. Por quê? Porque essas perguntas elas vão nos orientar no sentido de compreender melhor o assunto, no sentido de absorver melhor o assunto. Essa é a importância, né? Essa é a importância. Então, observem só, a partir dessa imagem, né, a imagem que está aqui no quadro, ó, essa imagem aqui dessas conchas, desses exoesqueletos, né? A gente está introduzindo a abertura da unidade, a abertura da unidade 2, pode chamar-se assim, né? Da unidade 2. E eu quero que vocês observem e atentem, né, para a questão das diversidades das conchas, né? Então você tem aqui diversas conchas, né? Isso é importante. Questão de cores, formatos, observem só, tem formas diferentes, né? Isso aí, tamanhos diferentes, certo? Então, para a gente poder compreender que qualquer concha é concha, bem, qualquer concha é concha, só que existem conchas de tamanhos diferentes, formatos diferentes. E o que isso nos diz? O que isso quer passar para a gente? Que todas são iguais? Que dentro dela sempre tinha o mesmo ser vivo? Bem, já dá para perceber que não, né? Dá para perceber que há uma diferença bem grande, né? Você observa essa conchinha aqui, ó, essa conchinha aqui numa cor próxima aqui de verde, né? Nesse formato, e essa outra concha aqui, ó, que já tem uma cor aqui mais diferente, tem aqui já algo bem rugoso, né? Essas diferenciações aqui não lisas, né? Não curvas. Aqui você tem já algo bem liso. Observe essas cores aqui, ó. Então, isso já é para abrir a nossa mente em relação, bem, por que é assim? O que isso quer nos dizer, o que isso quer passar para a gente, quer nos dizer sobre a questão dos seres vivos, né? Então é importante. Essas perguntas, eu quero que vocês pensem, né? O que vocês acham dessa questão da diversidade de conchas. Vocês vão copiar no caderno de vocês. Eu vou já tratar das perguntas, tá? Vou tratar com vocês dessas perguntas. Mas é importante para a gente já começar a pensar dessa forma. Ou seja, as coisas são diferentes. Nem tudo é igual. Nem tudo sempre foi igual. Quer dizer que um animal lá do passado, um ser vivo lá do passado, é o mesmo de hoje? Pode ser. Houve alguma alteração? Pode também ter havido essa alteração. Tá? Pode ter havido. Então, quando a gente trata desse conteúdo, né, desse conteúdo nesse formato, questão de
mudança, quando você tem um animal que ele vem se adaptando, né? Observem que essa adaptação, essa, essa adaptação, ela ocorre de forma não muito rápida, né? Ela pode demorar um pouco. Então, a gente tem que compreender que essas mudanças, né? Essa evolução, pode-se dizer assim, dos seres vivos, né? Tanto na esfera vegetal quanto na esfera animal, ela ocorre aí há muito tempo, né? Ela não ocorreu basicamente hoje. Você observa que em uma aula anterior eu destaquei a questão da clonagem, né? Vocês lembram que eu deixei aqui uma pesquisa para vocês pesquisarem sobre a questão da ovelha Dolly, né? Que foi basicamente aí o primeiro animal que temos informações aí que foi registradas sobre a questão da clonagem, né? Lá na década de 90, que eu pedi para vocês pesquisarem aí mais ou menos o ano, e isso ocorreu. Você pode dizer, mas será que não ocorreu antes? Bem, gente, como a gente fala, em ciência, a gente tem a questão histórica, ou seja, os registros que nós temos como uma espécie de fundamento, né? Então a gente vai se basear por aquilo. Pode ter ocorrido antes? Pode. A gente não descarta a possibilidade, né? Pode. Só que nós não temos registros. Então, a gente vai ter que ter essa fundamentação em cima desse registro a partir das documentações, né? Que nós temos tanto impressas, escritas, audiovisuais, etc. Certo? Então, destacando a questão da pergunta que eu fiz para vocês, sobre vocês acharem o que sempre foi assim, e também o porquê dessa questão de diferentes formatos, diferentes cores, diferentes tamanhos também, né? A gente observa aí que você tem aqui muitos formatos. Observe essa conchinha aqui, ó. Olha esse formatinho aqui, o jeito que é. Olha essa outra aqui já, ó. Aqui embaixo aqui, ó. Essa aqui você encontra bastante aqui quando está no período aí chuvoso, em relação à umidade. Então tem a questão também. Olha essa aqui, ó. Essa aqui mais é na praia, né? Que é uma conchinha aqui. Então assim, são muitos formatos, mas todos, né? Todos essas conchas abrigam, como eu já falei, animais, né? Que são a questão do molusco, né? Que vai estar aí dentro dessa conchinha. Certo, então é importante, né, a gente começar a tentar compreender isso. Você tentar pensar nisso, né? Pessoal, eu vou pensar como? Bem, você tem que partir de um ponto, né? E o ponto que eu estou dando é esse aqui. Você está vendo aqui várias conchas, que a gente chama de exoesqueletos, e isso vai abrir para a gente aí um portal que nós vamos começar a absorver esse conhecimento. A gente não está questionando aqui, é importante, não há intenção de debater o aspecto filosófico, ideológico ou religioso. Não é isso, tá? A intenção não é debater aqui o que está certo, o que está errado, não. É debater a questão do conhecimento. Tá? Então, há importância que esse assunto aqui que nós está abordando agora, a gente vai tentar conversar de forma mais tranquila, né? Para propiciar aí a questão desse compartilhamento de ideias. Isso é o que importa para a gente. Então, nós não vamos aqui fazer um debate. Né? Não é isso. A gente vai tratar de informações, a gente vai analisar as informações, ver os fatos, né? Observar os fatos. Isso é importante. Então, esses animais, eles vêm em uma sequência muito longa. Tá? Não é de ontem, né? É bem mais longe. Então, essa sobrevivência, como eu fiz a pergunta lá no início também, sobre a questão, será que sempre os seres humanos foram assim? Bem, olha, vamos tratar aqui das 3 perguntas. Vamos aí, puxem as perguntas. A primeira pergunta nos diz assim, ó, na sua opinião, conchas diferentes representam espécies de moluscos diferentes? Olha, é provável, né, que vocês já tenham a ideia de que sim, né? Falar que não. Bem, é uma análise que você vai fazer, mas eu imagino que talvez a maioria tenha
confirmado de forma positiva, né? Ou seja, é importante que a proporção que a gente for introduzindo mais conteúdo, vocês perceberão que os organismos, né, são considerados aí de espécies distintas. Isso tem que ser observado. Vocês vão observar aí por uma questão das condições naturais. Então, a capacidade, né, de originar descendentes. Aí que vai haver outra questão importante, né, que é a questão da extinção. Ou seja, quando não há a reprodução, há a extinção. Quando não há o alimento, né, o alimento que é escasso, ou seja, ele não tem aí sobrando, né, na natureza, não, ele é escasso. Por isso também pode haver extinção. Então é um tópico importante a ser destacado, essa questão da sobrevivência. Por isso que eu coloquei o tema da aula aqui, luta pela sobrevivência, para a gente fazer essa introdução, tá? Então espero que vocês compreendam isso. Na primeira pergunta, a resposta de vocês esteja em volta desse tópico, né? A segunda pergunta: estima-se que existam cerca de 50.000 espécies de moluscos na Terra. Então, observem só, 50.000. Como você acha que essas diferentes espécies surgiram, pessoal? Também uma resposta aí de caráter pessoal, né? Quando eu falo pessoal, ela tem que ser levada aí no sentido da pergunta, eu não posso colocar qualquer coisa. Então, eu quero que vocês tentem, né, levantar os conhecimentos de vocês aí sobre a questão da evolução biológica, né, assunto que já foi tratado. Então, é importante vocês pegarem esses conhecimentos e linkarem nessa pergunta, tá? Então, associar essa pergunta. E a terceira e última pergunta que tratamos aqui na aula diz assim: em relação aos humanos, você acha que sempre existiu apenas uma espécie do gênero humano na Terra? Então essa pergunta é bem interessante, porque ela leva de fato a questão do embate, né? A questão da discussão, a questão da quem está certo, quem está errado. Então temos que ter cuidado, né? Como eu falei, aqui a gente está num ambiente de conhecimento, um ambiente de abertura para as ideias. A gente não está aqui para dizer que você está certo, que você está errado, que eu estou certo, que eu estou errado. Não, nós estamos aqui para debater ideias com fundamentos. Ideias que vêm sendo aí disseminadas por muito tempo, que temos aí questões históricas, né, registradas também, mas a importância, né, de dizer que essa resposta, ela vai rondar aí a questão pessoal. Lembrando que temos que ter cuidado quando eu falo resposta pessoal, de cunho pessoal, você não pode colocar qualquer coisa, né? Tem que colocar uma resposta com um certo fundamento seu, um fundamento que você tem de conhecimento. Isso é interessante. Então, eu quero que quando a gente for avançando, né, nos estudos também, como eu falei anteriormente, vocês vão perceber aí que existiram várias espécies humanas, né? A partir dos fósseis, dos esqueletos que foram encontrados aí no decorrer da história, e eles vieram, né, no caso com algumas modificações, convivendo durante o tempo até chegar aos dias de hoje, né? Então nem tudo foi do jeito que está hoje, né? A Terra sempre foi assim? A gente vai ver que não. A gente vai mostrar que a Terra ela teve algumas mudanças no sentido de físico, no sentido de estrutural, no sentido do celular. Observe que quando a gente falou lá no início das primeiras aulas, a questão da célula, a questão uma célula primitiva, né? Uma célula mais rebuscada, uma célula que tem um núcleo não definido, que tem um material genético disperso, a outra célula tem um material genético mais conciso, mais localizado, né? Então você tem aí essa questão das duas células, né? Vocês lembram quais são essas células? Perguntando para vocês. Vocês conseguem me dizer quais são esses dois tipos de células aí básicas que a ciência estuda? Exatamente, alguém falou aí. Procariótica, eucariótica. A procariótica é uma célula primitiva, uma célula que não tem núcleo definido. A eucariótica, célula um pouco mais a nossa célula, né, de hoje, né, a célula que a gente
tem a célula que nos forma, né? A célula que está impregnada na gente, eucariótica, e ela tem o quê? O núcleo verdadeiro, né? Que aí seria a definição da palavra, mas ela tem um núcleo definido, ou seja, você encontra o material genético dentro do núcleo, diferentemente da procariótica. Então, são pontos, né, que a gente está destacando para introduzir, pessoal, introduzir as próximas aulas. Você introduzir a questão da evolução, ou seja, essa luta pela sobrevivência, né, que eu venho falando aqui como tema, ou seja, ela vai decorrer aí da questão de espaço físico, de alimentação, das necessidades desses animais, a questão que vai integrar diretamente a questão da extinção, né? Até hoje isso acontece, aconteceu no passado, hoje acontece com mais frequência. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, a gente interage nessa extinção. Aí você fala, professor, mas eu não faço isso. Não, o ser humano faz isso. Você é ser humano, eu sou ser humano. Então a gente está incluso nesse pacote. Bem, a gente precisa reaprender, a gente precisa entender que há a necessidade de termos animais, vegetais na natureza. A natureza precisa disso. O homem pode destruir todo o planeta, ele pode entrar em uma situação de colapso, né? Claro, ou seja, uma necessidade grande, né? Que hoje a questão climática, alguns defendem que isso é de questão natural, mas a gente vê que não é. O homem, ele derruba, quando eu falo homem, ser humano, ele derruba as árvores, queima a floresta, mata os animais, pega os filhotes, vende, outro compra. Então há esse contrabando aí de questão vegetal e animal. Não é só animal, também tem a questão das plantas também, que há essa extração aí de forma não limitada, né? De forma aí muito aberta. Então a gente tem que pensar nisso, quero que vocês pensem nisso, com cuidado, pensem nisso com carinho, sobre a questão dos seres vivos. A gente precisa dos seres vivos. O ser humano sozinho, ele não consegue viver. Você precisa de uma árvore, você precisa de um animal, você precisa de um rio, você precisa de uma água para beber, precisa de uma sombra, tá? Então é muito importante isso, pessoal. Então eu agradeço a vocês pela compreensão, pela participação. Nas próximas aulas a gente continua com isso. Então muito obrigado e até a próxima.